Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre teste de solenoide e limpeza de solenoide, tá? É um problema muito grande porque a gente não consegue às vezes chegar a um veredito de uma transmissão automática devido à dificuldade de se testar solenoides. Esse vídeo especificamente vai ser sobre o solenoide do 6L50. Por quê? A dificuldade em fazer a limpeza deles. Ou o cliente compra o módulo completo, porque é tudo acoplado ao módulo, ou a gente vai desmontar esse módulo para fazer a limpeza, tá? Tem bastante gente trocando esse módulo só por causa do solenoide sujo, então a gente consegue resolver 99% dos casos que aparecem, e a gente vai estar explicando agora como é que a gente chegou a esse ponto de conseguir resolver esse problema. Primeiro passo, você vai ter que remover o bloco de solenoides do módulo do carro, tá? Vai ter que furar aquela chapa plástica e vai ter que cortar os terminais para poder tirar essa parte aqui do módulo. Então ele sai dois bloquinhos de 4 solenoides, tá? É o único jeito que tem, tá? Depois você vai ter que fazer a ressoldagem de novo, tá? Pode ser com solda de estanho mesmo, não tem problema nenhum, vai funcionar muito bem. Só tem que ter bastante cuidado na hora de remover ele, porque pode estar quebrando os interruptores de pressão. Então cautela, né? Aí a gente desenvolveu uma placa para fazer o teste desses solenoides, tá? A placa ela já vem com a identificação de todos os solenoides, se ele é NH, NL, a gente já vai falar sobre isso, e também se ele é on-off, tá? Só que para você poder testar esses solenoides, você precisa de um pulsador PWM, né? Uma ferramenta que trabalha. Então a gente tem uma parceria muito grande com a MTZ, o meu amigo Clóvis, e que tem essa ferramenta fantástica. Nós usamos a TS Master aqui para fazer todos os testes solenoide. Eu até hoje não vi ferramenta igual para testar solenoides. Isso aqui é fantástico, tá? Então, você vai ter o ajuste PWM, você vai conseguir fazer a movimentação desses solenoides para poder estar fazendo o teste, tá? Porque o que está matando você não tem condições de verificar o funcionamento desse solenoide, como ele se comporta dentro da caixa de câmbio. Então, assim, eu tenho que exigir esforço da bobina, onde que eu pego o problema de indutância do solenoide, ou seja, ele não tem força suficiente para estar se movimentando. Embora eu coloque corrente dentro do solenoide, ele não tem força suficiente para estar abrindo e fechando. Outra coisa é quando eu pego ele com sujeira também, e ele está travando por causa de sujeira. Então a gente consegue identificar através do consumo de corrente, né, ver se o solenoide tem problema ou não. Agora, como é que eu faço para esse solenoide trabalhar com esforço? Tá? A gente desenvolveu uma ferramenta, o teste de estanqueidade, a gente já vai estar usando ele daqui a pouco. Então, isso aqui funciona da seguinte forma, eu vou estar colocando uma pressão de ar dentro dele, e na saída dele eu coloco um outro relógio para ver se ele está conseguindo fazer esse comando. Então eu vou alternando a pressão e também alternando a corrente para ver se ele está tendo movimentação. Então eu consigo dar um veredito. Mas sempre tem que salientar também que o defeito vai se dar quando eu estou com um solenoide quente, geralmente, né? O carro está dando com o motor, com a transmissão quente. Então tem que ser feito na temperatura que o defeito apresentou, tá? Então a gente vai colocar em prática agora esse solenoide, só que veja bem, antes de eu fazer um teste, qualquer coisa que eu for trabalhar na mecânica, eu tenho que conhecer como isso opera, senão não adianta, eu vou testar um solenoide aqui, sem conhecimento nenhum, eu vou condenar ou descondenar a peça sem ter o mínimo conhecimento, então eu tenho que saber a operação. O manual técnico ele informa bastante como é que é a operação do solenoide, se ele é com vazamento controlado, a descarga. No caso do 6L50, ele tem um furo de dreno variável, tá? Então a rampa de abertura e fechamento do solenoide ela vai se dar sempre com escoamento controlado. Por que ele é feito dessa forma? Porque nessa caixa de câmbio a gente não tem mais os acumuladores de pressão. Então o amortecimento do conjunto de embreagem é feito via solenoide já. Então ele vai aplicar drenando uma pressão de óleo até o fechamento total dele, e também ele vai esvaziar, controlando também esse alívio de fluxo de óleo. Tá? Então eu tenho que saber disso para não condenar a peça sem ter necessidade. Aqui nós temos identificados na placa todos os solenoides,
e para que você saiba, quando você pegar um código de falha referente ao solenoide, também qual deles você vai testar, ou vai dar uma ênfase ao teste, né? Então nós temos aqui CPC3, CPC2. O que é CPC3 e CPC2? É Clutch Pressure Control, ou seja, solenoide de controle da pressão da embreagem, tá? Ele controla diretamente a válvula que vai estar fazendo a abertura e fechamento das embreagens, tá? Também eu tenho aqui o solenoide que controla a embreagem do TCC, que é o do conversor de torque, e o solenoide que controla a linha de pressão de óleo, tá? Então tem que ser testado todos. E eu tenho aqui dois que são on-off, né? E eles são normalmente fechados. É o NC que a gente fala, né? Normality Closed, tá? Então, quando você vai fazer o teste nele aqui, a gente sempre testa sem corrente elétrica para ver se ele está fechado realmente ou está com problema, né? Então, a gente sempre tira o solenoide do câmbio e antes de fazer limpeza nele, a gente testa ele, porque às vezes a sujeira é o problema. Então, a gente faz o teste dele do jeito que a gente tirou ele da transmissão. Existe outros solenoides que tem uma outra forma de ser testado, tipo o solenoide linear. A gente tem ferramentas para isso também. Mas hoje a exclusividade é sobre esse modelo aqui, tá? Então é um solenoide de força variável. Ele vai fazer um escoamento de acordo com a corrente elétrica que eu coloco dentro dele. E o que significa o NH e o NL? O NH é a nomenclatura para Normality High. Normality High quer dizer que ele é normalmente alto, tá? Sem corrente elétrica nele, a vazão dele é total, ou seja, entra óleo e sai. E temos também o NL, Normality Low, ou seja, normalmente fechado, né, ou fluxo baixo, não quer dizer que ele seja fechado, tá? Ele é fluxo baixo sem corrente elétrica. Então o primeiro teste que a gente faz sempre usando a ferramenta aqui só para ver se ele está aberto ou fechado, tá? A gente já vai fazer essa simulação aqui para você poder entender. Mas para isso, como eu falo para vocês, sempre tem que conhecer o funcionamento do solenoide, tá? Então a gente vai começar aqui a fazer uns testes para fazer validação desse solenoide. O solenoide de pressão on-off, ele controla duas válvulas do corpo, tá? Então assim, eu também tenho que saber identificar dentro de uma transmissão automática qual que é a função do solenoide, tá? O CPC 2, 3, 4 e 5 controla as embreagens, tá? O 2, por exemplo, ele controla a embreagem do terceira, quinta e ré. O 3 controla da 4, 5 e 6. E os dois são normalmente altos. Já o CPC 4, ele controla a 2, 6, que é um freio, tá? Normalmente low, baixo, né? E o solenoide número 5, o CPC5, ele controla um 2, 3, 4. São dois, esses dois são low, normalmente baixo. Aí o S1, que é o solenoide on-off, ele controla a válvula número 3 e o S2 controla a válvula número 2. Que válvulas são essas? Quando a gente pega o manual técnico, dentro do corpo de válvula aqui, a gente tem essas duas válvulas, tá? A 304 é a solenoide de mudança seletiva número 3. Então, o solenoide on-off número 1 controla essa válvula 304. O solenoide on-off controla a válvula número 305, que é a válvula seletiva número 2. Tá? Então, eu tenho que saber pelo sintoma sempre o que eu vou procurar aqui no bloco de solenoides. Então, agora a gente vai fazer um teste aqui agora do solenoide. Vou fazer apenas um de cada, né? Vou fazer o NH e o NL, do jeito que a gente faz o primeiro teste, né? Então, chegou aqui na bancada, o primeiro teste que eu vou fazer, realmente no solenoide, é a verificação da resistência elétrica dele. Então, eu vou pegar um multímetro sempre e vou fazer todos os testes que o manual explica, o valor de resistência dele na temperatura ambiente. Então, a gente vai fazer essa verificação. Sempre faça isso. E o próximo teste sempre vai ser o teste dele, como ele foi construído, ou seja, o NH ele tem que ter vazão total e o NL tem que estar fechado. E o on-off tem que estar fechado porque ele é normalmente closed, né? NC.
Então a gente vai fazer esse teste agora, eu vou só reposicionar a câmera aqui para a gente poder fazer a visualização no detalhe do componente, tá? Ok, então veja bem, eu vou fazer o teste nesse solenoide, que ele é um CPC 3, e no 4. O 3, ele é normalmente alto, perdão, número 2 aqui, ó. Porque aqui nós temos uma entrada e duas saídas, então quando a gente fornece a placa, a gente já fornece um tampão. Porque como eu tenho uma entrada para dois solenoides, sempre quando eu for testar um deles, o outro tem que estar fechado. Porque um é NL, o outro é NH. Daria para testar sem fechar? Sim, não teria problema nenhum. Só que quando eu faço o teste de estanqueidade, ele vai acabar fugindo pelo outro, então não é muito legal. Então eu sempre deixo ele trancado para fazer o teste. E o teste sempre ele é individual, a gente testa solenoide por solenoide, a gente nunca vai testar e nem limpar todos de uma vez só. Então eu vou fazer o teste aqui do solenoide NH. Então, tecnicamente, está identificado aqui onde fica a entrada dele, ó. Vou colocar uma conexão na entrada. E a pressão de trabalho do solenoide, ela varia um pouco, tá? O AFL vai sempre controlar ela. Tem solenoide que trabalha aí até 80 PSI. Então, trabalha com uma força bastante grande. O teste que a gente faz sempre o inicial em torno de 40 PSI. Então, aqui o nosso manômetro está regulado em 40 PSI. Não tenho alimentação elétrica neles, então, por ele ser alto, quando eu abrir o registro aqui, eu tenho que ter saída total na saída. Então, vamos lá. Ó. Ok. Se eu tivesse algum problema, que esse solenoide tivesse travado na posição fechada, já seria indicativo de um defeito na transmissão. Então esse aqui ele está operando de forma correta. Pelo menos na função dele, né? Agora tem que ver a questão de trabalho, né? Se eu colocar força para ser exigido, né? Aqui agora vamos fazer o NL. Então vamos trocar de posição aqui. Vamos fechar esse NH. E vamos testar o NL. Ó, abri o NL. Na saída do NL, não temos nada. Aqui tem um pequeno vazamento na placa, porque a distância desse parafuso para esse é muito grande. Por ser uma placa de acrílico, ela abre um pouco aqui, ó. Então o que você tem que fazer, ó? É só segurar um pouquinho aqui, ó. Você já vê a estanqueidade total, ó. Não tem nada de vazamento na saída do solenoide, tá? Fechamos aqui e tiramos. Normalmente closet on-off, então sem corrente elétrica, eu tenho que colocar uma conexão na entrada dele. E ele não pode sair nada pela saída. Veja bem, na saída eu não tenho pressão, porém eu tenho por dentro do solenoide. A construção desse solenoide é assim, normalmente fechado, ele vai fechar a saída para a válvula que ele controla no corpo. Quando ele está fechado, ele vai escoar sempre por dentro do solenoide, tá? O manual ele explica bem detalhadamente essa função dele. Então ele corta o óleo que vai para o componente e descarrega pelo centro, tá? Então ele está normal, trabalhando dessa forma aqui, tá? Então olha, novamente, ó. Para o componente não vem nada, mas para o centro sai. Tá? O centro sai e para o componente não vai nada. Agora a gente vai fazer o quê? Fazer o teste de trabalho, de esforço desse solenoide. Aqui a gente vai controlar a rampa de abertura e fechamento dele, sempre observando o consumo de corrente, tá? Então vamos colocar uma tomada na entrada, uma na saída. Esse aqui é um NH. Com o consumo de corrente, ele tem que ir fechando. Ligo a entrada na entrada, saída na saída. Então, eu abrindo aqui, automaticamente,
ele vai ter que jogar para o outro relógio. Então eu coloquei 40 PSI, saiu 40 PSI. Até aqui tudo bem, indica que ele está com a passagem correta. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer esse solenoide trabalhar em cima de 40 PSI. Vamos ver se essa bobina tem força. Então a gente vai colocar a ferramenta da MTZ aqui ligado no solenoide. E agora a gente vai ligar a função PWM. Deixa eu só mudar os cabos aqui que está no lugar errado. PWM pro lado de cá. Então, PWM. Ok. Todo solenoide ele tem uma faixa operacional dele, que o módulo controla. No caso do 6L50, de 0 a 1 ampere, certo? Se eu tiver um solenoide consumindo mais corrente elétrica do que 1 ampere, eu vou ter problema, porque o módulo trabalha dentro dessa faixa. Então, se o solenoide tiver com qualquer problema de indutância e ter que exigir mais corrente elétrica para fazer a abertura total, o módulo já vai caracterizar como um defeito, tá? Geralmente você vai encontrar um código relacionado à performance do solenoide, tá? Então eu trabalhando dentro dessa faixa, mas veja bem, aqui a gente já tem, até uma dúvida que surgiu para o pessoal, eu já tenho a tensão da bateria, 12,85, e eu tenho 0,13, 0,14 amperes, só que isso aqui é o consumo da máquina. Quando eu ligar aqui, automaticamente ele já vai cair aquela margem lá, ele vai medir só o consumo de corrente do solenoide, tá? Então, isso aqui já é eletrônico. Segundo o Clóvis, as próximas máquinas vai vir esse aqui, valor aqui zerado, muito perto de 0,01, tá? Mas é só para desencargo de consciência. O solenoide estaria consumindo 139 miliamperes. Não, não está. Isso aqui é o que a máquina está consumindo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora a pressão de 40 PSI, e conforme eu for colocando corrente dentro do solenoide, ele vai ter que ir fechando a parte da saída dele aqui, ó. Consegue visualizar bem aqui? Tá, então vou até inclinar um pouquinho para pegar um pouco mais o relógio ali. Isso. Ok, então vamos colocar um pouco de amperagem aqui no bichinho. Ó, já começou a surgir um vazamento. Só que esse vazamento é pelo furo que ele tem de drenagem. Então ele vai tirar a pressão com amortecimento e também aplicar com amortecimento. Então na fase de abertura e fechamento do solenoide, ele vai ter esse escoamento controlado, tá? Pode observar aqui, ó. Estou aumentando a corrente. E eu tive total fechamento dele com 480 miliamperes, tá? Tecnicamente, temperatura ambiente estaria normal esse solenoide. Seria uma anormalidade se eu tivesse que colocar, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, mais de 1 ampere para esse solenoide fechar totalmente. Aí eu teria um problema já, tá? Bem possível de indutância. Agora a gente começa a fazer modulação para fazer a abertura desse solenoide, ó. Eu observo com quanto ele começou a abrir, olha. Fechamento total. Vou monitorar aqui pelo relógio, né? Digamos que eu estou testando esse solenoide, estou movimentando aqui o controle PWM e não vejo nenhum tipo de alteração e de repente do nada o solenoide resolve dar um golpe. Aí é um indicativo de que eu tenho algum tipo de travamento dentro do solenoide. Solenoide que trabalha PWM com força variável, ele tem que ter uma variação perfeita, tá? Vou colocar um pouco mais de carga no solenoide, vou colocar aí uns 80 PSI. Olha.
Modulação perfeita. Fechamento total. Fechamento total com 490 miliamperes. Perfeito. Agora sim, eu estou andando com o carro do cliente e o defeito começou a aparecer com 50 graus de temperatura. Eu vou ter que testar esse solenoide com 50 graus de temperatura, não tem outro jeito. Então o que eu faço? Nesse caso aqui eu fecho a entrada de ar dele, para tirar qualquer ventilação que ele possa ter aqui através do ar, e deixo ele consumindo corrente elétrica aqui, ó. Boto aí uns 500 miliamperes nele, daqui a pouco ele está com 50 graus, 60 graus de temperatura. Aí eu faço o teste sempre nessa faixa de trabalho, aonde o defeito começou a aparecer, tá? Agora a gente vai fazer o outro teste, que é no solenoide NL. Então, normalmente baixo, ele vai ter que fazer o quê? O contrário desse. Eu colocando corrente elétrica, ele vai ter que começar a abrir. Esse com corrente elétrica, ele fecha, tá? Vou tirar aqui. Como esse aqui ele tem um pouco de vazamento aqui, eu vou colocar nesse do conversor de torque, tá? O conversor de torque aqui também ele é NL. Então vai dar pra gente testar mais facilmente aqui. Aqui eu sempre uso um alicate de marceneiro para prender aqui, ó. Eu coloco ele na entrada e na saída. Então eu abrindo os 80 PSI, não pode passar nada lá, ó. Perfeito. Agora vamos ver o bichinho fazendo a modulação, né? Ok. Com corrente elétrica, então ele tem que fazer essa alternância. Agora ele vai ter que fazer da fase fechado até a abertura total. Observe que ele começou já a diminuir a pressão do sistema e vai começar a fazer modulação lá, ó. Olha aqui. Ok, perfeito. Aqui a gente vai encontrar a mesma situação. Dependendo da temperatura que o defeito começou a aparecer, a gente vai testar na temperatura que o defeito aparecia e também fazer os testes tipo, de resistência, alguma coisa com ele quente. Outro teste aqui, solenoide on-off. Então a gente vai fazer o teste solenoide on-off. Esse solenoide on-off ele tem uma função um pouco diferente do solenoide que a gente trabalha comumente nas transmissões automáticas. Ele vai ter uma pressão modulada um pouco diferente e até parece que ele está ligado errado aqui, mas por causa desse escoamento controlado que ele tem na parte do meio dele, tá? Vou fazer aqui a ligação, entrada é na parte de cima, saída na parte de trás. Então, como ele é normalmente closed, tecnicamente não poderia ir pressão de óleo para cá. Vou colocar aqui certinho 80 PSI. Vou colocar o on-off nele aqui agora.
Aqui acontece uma coisa engraçada, que parece que esse solenoide não está trabalhando direito, tá? Porque normalmente, vou fechar aqui, ó, normalmente a gente está habituado a trabalhar com o solenoide on-off dessa forma aqui, ó. Você tem que tomar cuidado com o diagnóstico, porque você pode estar cometendo um erro, tá? Olha aqui, ó. Geralmente a gente está habituado a solenoide assim, ó. Tá? Só que no caso do 6L50, ele trabalha diferente, tá? Então ele trabalha dessa forma aqui, a entrada, ela fica bastante estranha e ele acaba tendo um amortecimento na hora da saída da descarga, tá? Então veja bem, ó, vamos colocar um pouco de pressão de novo. Ó, ele passou 100%, né? Então, quer dizer, ele mandou para o componente, tá? E na hora da descarga, ele desce com amortecimento também. Por causa que ele controla essas duas válvulas transitórias, a número 2 e a número 3 do corpo de válvula. Então, o solenoide número 2, ele controla a válvula número 3 e a solenoide número 1 controla a válvula número 2. O solenoide on-off, que a gente está geralmente acostumado a testar, eles fazem ativação de componentes dentro da caixa. Então ele é um pouco diferente. Então por isso que o pessoal se perde um pouco na hora de testar. Ah, tá marcada errada a entrada aqui. Não, esse solenoide ele trabalha dessa forma, tá? Então o teste dele tem que ser bem específico para você não cometer esse erro. Então ele funciona um pouquinho diferente. Ele não é aquele corte imediato que a gente está habituado de ver em solenoide on-off. Então ele tem um amortecimento também na hora do fechamento dele. Tá? Isso é bem visível aqui no teste. Ó. Ele vai deixar escoar, porém é com uma certa amortecimento. Ó. Beleza? Agora a gente vai estar fazendo um outro teste, perdão, a limpeza do solenoide, tá? Que essas placas aqui, elas servem para você fazer o teste do jeito que você tirou o solenoide, ver se ele tem problema de indutância e também para fazer a limpeza do solenoide. O detalhe, isso aqui é acrílico, então você não pode usar um material, um produto químico muito forte, porque ele vai acabar estragando a placa. Então você vai usar querosene, tá? É o que a gente usa aqui na empresa. A gente fez essa bombinha, é um reservatório de partida a frio, e a gente vai ligar esse querosene no solenoide, porque esse solenoide, para começar, ele não sai daqui de dentro, ele é encapsulado no plástico, então não tem como você remover o solenoide aqui para estar limpando ele. Os outros carros, por exemplo, 6T30, 6F35, também não tem como você abrir o solenoide, então a gente faz retrolavagem. O fluxo do óleo, normalmente, ele sempre entra num sentido e sai através de outro buraco. O que a gente vai fazer aqui? É jogar de trás para frente, fazer essa sujeira voltar para trás, tá? E cara, de cada 10 casos que a gente pega, 9 é resolvido só limpando o solenoide, tá? Então a gente vai fazer o sistema de retrolavagem. Como isso é feito? O PWM, por exemplo, a gente vai pegar o PWM aqui agora e vai colocar na saída a entrada do querosene. Esse registro aqui é só para, na hora de tirar aqui, não ficar correndo, né? Que vai ficar derramando querosene. Então a gente vai abrir ele aqui agora. A própria ferramenta do Clovis, da MTZ, a gente vai ligar no PWM para a gente controlar a pressão da bomba. Não precisa ser uma pressão, só precisa de querosene entrando dentro dos solenoides com baixa pressão. Então a gente vai controlar o PWM dela aqui. Olha. Até sair ali. Coloquei uns 500 miliamperes. Aí
No solenoide, a gente não vai colocar o PWM, a gente vai colocar pulso daí. Como ele está cheio de fluido dentro, não vai ficar dando choque na válvula, na mola. A gente vai colocar aqui o pulso. E a gente vai fazer o que agora? Deixa eu só desligar aqui agora. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar ele pulsando para jogar essa sujeira para fora. Como eu tenho querosene dentro, ele vai ficar batendo agora esse solenoide até expulsar a sujeira. Então assim, o fluido está entrando pela saída e vai sair pela entrada. Uma retrolavagem, tecnicamente se falando. Então vamos controlar aqui o pulso, olha. Vou deixar o solenoide batendo e vou colocar aqui. Aqui já começou a sair aqui, ó. Já começou a sair querosene aqui, ó. Deixa isso aqui uns 5 minutos, 10 minutos no processo de limpeza. Você pode aumentar a frequência. E deixa ele aqui, ó. Vai fazer outra coisa, deixa ele batendo aqui. Daqui a pouco você volta. Desliga tudo. Fecha a ferramenta aqui. Pega a entrada. Ou na própria saída, né? Melhor, para tirar a sujeira que está ali dentro. Você vai pegar uma outra mangueira. Para não jogar para dentro do manômetro. Vai pegar uma outra mangueira aqui agora. Vai conectar aqui, vai fazer uma limpezinha rápida aqui nele, ó. E ok. Tiramos tudo o querosene de dentro. E agora a gente vai fazer o quê? Voltar para a entrada. E refazer o teste de novo. Se era sujeira o problema, volta a funcionar perfeitamente. O normalmente low é a mesma coisa, só que você vai fazer o mesmo processo. E o on-off, a mesma situação, sempre fazendo o óleo entrar da saída e saindo pela entrada. Faz isso várias vezes até limpar o solenoide. Fez isso, é só montar de volta, fazer a ressoldagem do módulo e colocar no carro e faturar, fechar a ordem de serviço. Beleza, galera?